você pode levar uma obstrução total, como ela pode também liberar fragmentos dessa placa e ele fazer uma embolização cerebral que leva então ao acidente vascular cerebral. Hoje, a gente pode estimar que no Brasil 250 mil pessoas sofrem um derrame cerebral. E desses, talvez um terço fica, de certa forma, imóvel ou tem uma doença, tem um problema grave de saúde, um terço vai a óbito e um terço consegue sobreviver. Então, leva pelo menos 60% de aquelas pessoas que sobrevivem ao acidente vascular cerebral, passam a ser muitas vezes dependentes do resto da vida, dependendo da saúde. Vamos ver agora uma reportagem que fala sobre a importância desse exame relativamente simples, né, que é a partir de ultrassom, sobre a investigação dessa carótida. Depois de 2 derrames e um infarto, seu Aparecido não descuida. Desta vez veio ao médico com a filha para analisar as artérias carótidas no pescoço, que são responsáveis por levar sangue oxigenado ao cérebro. O exame realizado é um ultrassom. Ele é feito com um aparelho considerado até bastante simples. Esse aqui, por exemplo, é um equipamento portátil, pode ser levado para qualquer lugar. O exame analisa o nível de obstrução das artérias e é um importante aliado na prevenção do AVC, o acidente vascular cerebral. Se a imagem aparece assim, é sinal de que a artéria não tem obstrução, está limpa, caminho livre para a passagem do sangue. Mas quando aparece desse jeito, é que surge o alerta. Ela mostra que em alguns momentos a passagem do sangue é reduzida. O exame está demonstrando que ele tem uma diminuição do calibre da artéria em torno de 50%. A carótida, ela vai, como se fosse um cano, ela vai entupindo, sofrendo um depósito de gordura na sua parede, e isso vai diminuindo o fluxo sanguíneo. Esse acompanhamento médico é muito importante para as mulheres, principalmente aquelas que se queixam de dor nas pernas, um sintoma das varizes. Foi o que levou a Francisca ao médico. O doutor suspeitou que ela pudesse ter um entupimento nas artérias carótidas e pediu mais exames para Francisca. Se você tem uma diminuição do calibre, você tem um turbilhonamento desse sangue. O sangue turbilhonado, ele pode provocar microtrombos. Ela precisa fazer o exame uma vez por ano para acompanhar. Então, a gente viu aí, durante a reportagem, que o exame ele sai todo coloridinho, né, esse exame de carótida, e aí fica bem fácil, né, de ver se tem alguma obstrução. Esse daqui tem um fluxo retilíneo, né, então, sem obstrução nenhuma, a carótida está normal. Pequena plaquinha ali, mas não é nada de ser importante. O sangue passando normalmente. Quando não está tão bem, aí ele já fica com obstrução. Aparece a obstrução e altera o fluxo, conforme foi falado. Então, ele passa um fluxo aqui. Aqui nós já temos, né, a obstrução, com o fluxo já turbilhonado, que demonstra que existe uma placa na região aqui, obstruindo o fluxo, e essa placa faz o fluxo turbilhonado que pode levar, então, a embolização de microtrombos para o cérebro. O senhor estava falando um pouco antes do programa, que é como se fosse uma mangueira, né? A pressão... Isso, à medida que você vai fechando o vaso, ele vai aumentando a pressão. Ele vai aumentando a pressão como se você fechasse uma mangueira de água. Esse fluxo turbilhonar é que é grave e pode liberar trombos e placas para a direção do cérebro, fazer embolia pulmonar. Daí a importância de se fazer o check-up vascular. Anualmente. Tem pergunta da internet, vamos ver a dúvida aqui, a da Janine. Tem um estreitamento na carótida interna de aproximadamente 50%. Quais os riscos de um AVC, doutor Camilo? Então, as placas de gordura nas carótidas, 50% ou menor que 50%, normalmente você não faz nada do ponto de vista cirúrgico. Então você pode ter o risco de uma plaquinha pequena desprender e ir para a cabeça. Tem um grande cerebral. Por isso que as pessoas que têm essa doença na carótida têm que fazer exercício, controlar diabetes, controlar pressão arterial e tomar algumas medicações para diminuir o risco de um acidente vascular cerebral. Porém, muito comum na população, as placas de gordura nas carótidas não necessariamente significa que você vai ter um acidente vascular cerebral. O senhor estava me dizendo, é a mesma que tem também doença, compromete também as artérias do coração. Sim, porque a obstrução vai levar ao infarto do miocárdio. Na carótida, o risco maior seria de um AVC, então, doutor? A gente está vendo aqui a
a ilustração da carótida e olha o fluxo sanguíneo, é como se fosse uma grande avenida de sangue, uma grande avenida de sangue. E aí começa a entupir, como vocês estão vendo. Né? O fechamento pode levar a consequências mais graves, como um acidente vascular cerebral e com sequelas. Quando acontece isso, tem que ser aberto o mais rápido possível, e além do tempo pode levar essas micropartículas à microembolização. São pedacinhos dessa placa de gordura que vão ao cérebro e entupindo os vasos cerebrais. O sangue fica forçando a passagem e isso faz com que alguns pedaços pequenos de gordura fiquem aqui congestionando e causando esse AVC. Ele causa esse chamado AVC, acidente vascular cerebral. E quando você perde um familiar por trombose, é um susto, né? Você não está esperando e de repente isso acontece. A gente vai ver agora a história de um senhor, um pai, que transformou a tristeza, depois que ele perdeu a filha, uma maneira aí de salvar vidas. O repórter André Augusto, que é de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é que vai contar essa história pra gente. Em cada porta-retrato, nos álbuns de família, a imagem da filha que morreu cedo demais, por causa de uma embolia pulmonar causada pela trombose. Se é fácil, não é fácil. Luciana tinha acabado de se casar e fazia muitos planos. Tinha o sonho de ser mãe, né? Estava se preparando para isso. Tudo aconteceu em menos de uma hora. Eu me lembro que ela estava assim, com os lábios muito roxos, com uma dificuldade muito grande de respirar, assim virada para o ventilador de perto. O pai, temos que correr, a ambulância chegava e começou a pressionar e tal. Aí chegou, não fiz uma marca, pediu para ajudá-la a entrar na ambulância. A irmã foi junto com ela, eu fui atrás. Quando abriu a porta da ambulância, ela já tinha entrado na aula. O pai conta que a filha reclamou de dores fortes nas pernas um ano antes de morrer. Luciana estava acima do peso e usava anticoncepcional, fatores que aumentam o risco de trombose. Mesmo assim, nunca foi orientada a fazer o exame da carótida, como é chamado o exame vascular. Você vai a um clínico, está recomendando uma série de exames, né? Por que a gente não arruma um jeito de sensibilizar a classe médica para que torne o exame vascular um exame de rotina? Agora, a esperança do seu José é transformar a história da Luciana em alerta. Se isso for implantado como exame de rotina, vai possibilitar muita coisa. Muito bem, vamos seguir nessa luta. É interessante a luta de um pai que fez do luto, luta, né? Bacana. Pergunta da internet, duas perguntas na sequência, doutor, que resumem uma indagação aqui dos nossos telespectadores. O Diogo está querendo saber se a trombose pode ser genética, pois meu pai e meu irmão já tiveram. Tem algum exame para prevenir? Vamos para a pergunta sequente aí, na sequência, a Joyce tem 28 anos, bastante vadinhos nas pernas, minhas avós têm varizes, daquelas bem grossas. Há dúvidas sobre hereditariedade desse problema, doutor. Então, a primeira pergunta. Quem tem história familiar de trombose venosa também tem que ficar preocupado. Eu acho que o mais importante é consultar um angiologista, um cirurgião vascular, que poderão solicitar alguns exames e que poderão detectar se ele tem tendência a trombose ou não também. Não seria um exame específico? Não, alguns exames. Alguns exames. Exatamente. E qualquer sintoma, como você tem uma perna inchada, um edema no pé, uma dor na panturrilha, uma dor na perna, de maneira diferente daquilo que está habituado a ter, o importante é consultar um médico, um angiologista, um vascular, para que seja feito exames e se não existe ali um trombo pequeno instalado numa determinada veia da perna. A outra telespectadora estava fazendo a relação dos vazios que ela tem na perna com problemas parecidos, né? Exatamente. Quem tem varizes grossas tem mais chance de ter trombose venosa. E as varizes obedecem a uma certa característica hereditária. E não necessariamente você transmite isso aos seus filhos, mas ela diria que era um problema genético. Quem tem varizes na família tem mais chances também de ter varizes nas pernas. Doutor Calil, quem tem dor na perna faz isso que eu estou fazendo toda vez que chega em casa, né? Coloca a perna para cima para ver se passa, mas um risco de trombose vai muito além, porque só não vai resolver. O risco de trombose vai muito além. Dor na perna pode ser também um problema de coluna, problema de postura, falta de alongamento.
Mas, dependendo da dor na perna com inchaço, pode-se sim um trombo ali. Né? Esse quadro que pode ir para o pulmão, causar um quadro chamado embolia de pulmão primário. E quais são os riscos de trombose? Quais são os sinais assim, que aumenta a chance? Então, aumenta a chance, por exemplo, da obesidade. As mulheres que tomam anticoncepcional fumam, né? E são obesas também, quer dizer, tudo junto. Longo período imobilizado, pós-cirurgia cardíaca, pós-cirurgia, qualquer cirurgia. Cirurgia abdominal, cirurgias plásticas, por exemplo, ficam um bom tempo imobilizados, deitados, né? E com isso pode juntar trombo, são os pós-operatórios. Ficar sentado muito tempo também pode acontecer isso. Você fica muito tempo sentado durante o dia, você tem obesidade, você fuma, você toma anticoncepcional, você tem um risco grande de formar um quadro na perna, que seria esse trombo, e ele vira o pulmão e causar um quadro chamado embolia de pulmão. É uma doença muito comum que as pessoas não percebem o risco que correm. Então, a prevenção é simples. Essa coisa de ficar sentada a gente ouve muito em caso de trombose, pessoas que estavam viajando de avião, né, que não levantam durante o voo. É descrito uma chamada doença da classe econômica, para fazer simplesmente uma analogia, a pessoa está muito sentada. Então, durante o voo, você passa, vamos supor, um voo de longa distância, 12 horas ou mais, sentado. Quando você levanta, você já tem tendência, você tem varizes, você é obeso, você toma anticoncepcional, você fuma, você vai pegar a mala, por exemplo, no local onde você retira a bagagem, e você tem um quadro de embolia de pulmão. Isso é bem figurativo, mas é importante você se prevenir. Se você tem tendência a ter trombo, por exemplo, uso anticoncepcional, use meia elástica e faça prevenção. Falando em prevenção, doutor Calil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma campanha, a Sociedade Brasileira de Angiologia, aliás, tem uma campanha de check-up vascular que inclui o Doppler nesse check-up, né, doutor Calil? O check-up vascular é importante sobre vários aspectos. Sobre o problema da doença cardíaca, a pesquisa de trombose venosa, o pé diabético, que é também um dos problemas muito graves que a gente tem na saúde. Então, isso são sintomas, são problemas varizes. Então, são doenças que são possíveis de você levar a uma certa prevenção, especialmente no pé diabético, você evitar amputações, que são muito frequentes nos pacientes diabéticos. Então, a sociedade hoje está chamando a atenção para que toda pessoa possa fazer, todo adulto, pelo menos um check-up vascular uma vez por ano, assim como você faz o check-up cardíaco, você faz o check-up ginecológico, o check-up vascular também é um trabalho que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia tem feito. E um desses exames é o Doppler. Um desses exames é o Doppler. O ultrassom é um exame simples. Por exemplo, aqui nesse audiovisual está sendo mostrado uma veia que se comprime quando você faz a pressão com Doppler e outra que não se comprime. Essa que não consegue a compressão, ela está com trombo. Essa que está comprimida, ela está normal, essa veia. Então, um examinador experiente consegue detectar a presença de um trombo em determinada veia dos membros inferiores com grande facilidade. E pode prevenir uma doença muito grave, que é a embolia pulmonar. Como o Dr. Calil disse, é uma das doenças graves, né? Especialmente, olha, a gente pode dizer que hoje a embolia pulmonar é uma das doenças que mais matam pacientes internados em hospitais e que, paradoxalmente, é uma doença facilmente prevenível, né? Então, você pode prevenir esse tipo de patologia se você descobrir que tem um trombose. Muito importante. Se fosse numa casa, a gente poderia prevenir um vazamento que ia dar uma dor de cabeça tremenda, fazendo reparos simples, né, doutor? Os vasos também do nosso corpo podem ter esse mesmo cuidado, precisam até de ter, né, doutor? Bom, vamos saber agora o que acontece no Brasil e no mundo.